Bom, pessoal, essa aqui é a aula sobre cinemática escalar e movimento uniforme. Tá? Então, nós vamos começar aqui com uma pequena historinha em relação a esse conteúdo. Bom, sempre que os homens, ao voltar os seus olhos e pensamentos para os céus, os homens, através dos tempos, perceberam que a maioria das luzes formavam figuras no céu e que esses se mantinham com o mesmo formato ao longo das estações. Porém, algumas poucas luzes, planetas, que em grego quer dizer estrelas errantes, mudavam constantemente de posição, sempre se movendo ao longo de uma estrela, de uma estreita faixa no céu, a mesma faixa na qual se movia o Sol e a Lua, e assim por diante. Bom, então a busca da compreensão desse fenômeno da natureza, com a criação de teorias para as causas desses movimentos e com previsão de horário, local, etc., do surgimento de determinados astros, marcou o início do árduo esforço do pensamento humano, que seria a filosofia, para construir um modelo do mundo que vivemos. Certo? Então, o estudo de movimento foi considerado como um ponto de partida que chamamos hoje, podemos chamá-lo de ciências da natureza. E cadê? Ciências da natureza. Deixa eu apagar ali. Ciências da natureza e as suas tecnologias envolvem aí também a biologia e a química. Right? Então, nessa observação que tiveram aí para a compreensão desse movimento e criação de teorias para descrever a natureza através da física, isso nada mais é, física é a descrição ou a modelagem da natureza. Esses estudos, então, a gente vai, por esse motivo, esse estudo aí vai, ou essa parte de movimento, ela vai ser dividida em duas partes, em cinemática, que é a descrição do movimento, e a dinâmica, que é a causa desse movimento. Então, quando eu for descobrir a causa, eu já tenho uma certa noção do que é um movimento. Então, para a gente poder descrever a cinemática ou descrever o movimento, eu vou precisar de algumas grandezas físicas, como posição, velocidade, trajetória, referencial, estudar os gráficos, entre outras grandezas que a gente vai mencionar ao longo, como ponto material, corpo estendido e assim por diante. Então, pessoal, essa disciplina, ou melhor, esse conteúdo de cinemática, o estudo da cinemática, ela vai me dar aqui, vai ser trabalhado somente um movimento constante, tá? Que a gente vai chamar de movimento uniforme, ok? Então vamos lá. Posição e trajetória. Bom, para a gente determinar a posição ou a trajetória, a gente pode utilizar até o planeta Júpiter, mostrado aqui na figura. Bom, se esse aqui fosse uma esfera oca, caberia dentro dele cerca de 1000 planetas Terra, aproximadamente. Isso, cadê a minha caneta? Aqui, ó, 1000 planetas. Isso, fazendo aqui, só trabalhando a ordem de grandeza, tá, pessoal? A ordem de grandeza é dado pelo expoente. Então, 10 na 27 vezes 10 na 24, isso aqui, vezes não, Vamos botar aqui a relação deles aqui. Peraí, borracha. É a razão, Vamos botar a razão. Não precisa a gente usar aqueles valores ali. Então aqui, ó, 10 na 27 por 10 na 24, a razão. Quantos desse cabe ali? Então vai dar 10 na 3. Esse 10 na 3 significa 1000, por isso que ele menciona no texto esses 1000 planetas que cabem
dentro de um planeta Júpiter. Bom, apesar disso, quando visto da Terra a olho nu, o planeta Júpiter não passa de uma bela estrela brilhante. Quando a dimensão, aí a gente pode concluir o seguinte, ó, quando as dimensões, cadê a caneta? Quando as dimensões do corpo envolvido na descrição do movimento, ou seja, eu tenho aqui um determinado corpo e eu vou descrever esse movimento de A até B, certo? Então, essa variação de posição, então aqui a posição A e aqui a posição B. De algum móvel ou dos móveis não for importante para a análise do efeito, né, análise da situação, esses corpos são chamados de ponto material ou corpo extenso. Então, corpo material, praticamente é o que nós vamos tratar aqui nas nossas aulas. A gente sempre vai tratar ele como uma partícula. Por quê? Esse ponto material, as dimensões dele não interessam, né? Então, antagônico, ou seja, ao contrário disso, ao contrário ao termo usado aqui, o ponto material, nós temos os corpos estendidos, ou os corpos extensos, aonde, nesse modo, né, as dimensões do corpo nos interessam. Por exemplo, o Júpiter é considerado um ponto material quando desejamos prever ou observar o instante do seu nascimento no horizonte num determinado dia. Certo? Mas para entender por que o cometa LEV 9, certo? Na realidade ele tem esse nome aqui, ó, Shoemaker, creio que seja essa pronúncia aqui, é um A, só um A, tirar ali. Que Maker, né? Joy LEV 9. Então, essa manchinha preta aqui, ó, essas manchinhas preta foi esse satélite aqui ter batido na superfície desse planeta. Então, em 1994, se desintegrou em vários pedaços antes de colidir com Júpiter. Pontos escuros da figura, a seguir temos de considerá-lo condensado com um corpo extenso. Certo? Então aqui, ó, aqui antes de bater na superfície, ele se destrói, se desintegra na própria atmosfera do planeta. Então a gente pode considerar então o planeta nesse caso como corpo extenso. Então quando queres manobrar um carro na garagem, tu não consegue medir a velocidade dele dentro desse ambiente, porque o carro ele é muito grande, as dimensões dele vão atrapalhar nessa situação, né? Nesse análise da situação. E quando eu estiver medindo a velocidade de um automóvel entre Tubarão e Florianópolis, o carro eu vou considerar ele como um ponto material, certo? Então a gente vai tratar ele sempre como um ponto material. Bom, trajetória. O que seria uma trajetória? Trajetória denominamos como um conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel. Então eu vou ter uma trajetória. Então uma trajetória, ela pode ser esse caminho feito pelos aviões, essa fumaça aqui, isso aqui é uma trajetória. A trajetória pode ser o caminho que vocês fizeram da casa de vocês, né? Saíram lá da posição inicial. A gente vai sempre considerar a posição inicial um S0. Vamos considerar a casa de vocês, casa. E a posição final seria a escola. A trajetória, a gente vai adotar como sendo positiva, ela apontada para a direita. Então,
isso aqui é direção, diretão, né? Eu ia escrever uma coisa, pensei em uma coisa, escrevendo outra. Então aqui, ó, direção, a reta é a direção, a seta é o sentido. Então o sentido aqui ela vai ser sempre para a direita. Então o sentido sempre positivo. Se a partícula ou o móvel está indo para a esquerda, esse movimento é considerado negativo. E esse negativo não é um número negativo. Indica que é retorno. Retorno. Fechou? Então, essa aqui indica o sentido. Isso aqui é a trajetória. A trajetória horizontal é a direção. Sentido é para onde eu estou indo, para a direita, certo? Ou voltando para a esquerda. Então, tu está na posição inicial, tua casa, S0, posição final, S, é tua escola. O tempo que tu vai, o tempo de partida aqui é o T0. E quando chegou na escola é o T. Aí tu consegue saber mais ou menos, ou a média da sua velocidade. É aí o que se trata esta aula. Então, para que possamos localizar a posição de um móvel no espaço, podemos utilizar vários métodos. Por exemplo, para localizar a posição do avião no espaço, podemos utilizar na torre de comando do aeroporto um sistema de coordenadas. Acho que eu não botei. Não. Um sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas cartesianas com um eixo x, y, z perpendiculares entre si. Significa o seguinte, ó. Ele está dizendo assim, para mim localizar a posição de algum objeto. Ele está usando, ele está se referindo à torre. Vou botar aqui, tentar fazer uma torre aqui. A torre, aqui os vidros da torre. Aqui a torre, olhada de frente. Aqui ela está fixada ao chão. Então, se eu pegar, deixa eu pegar aqui. Vou pegar a caneta preta aqui. Se eu colocar a base, esse sentido, chamar aqui de x, esse sentido aqui, chamar isso de y, e a altura dela, chamar de z. Então aqui nós temos as três coordenadas, x, y, z, perpendicular entre si. Significa que aqui é 90 graus, que aqui é 90 graus, que esse aqui que vai estar também 90 graus, aqui também 90 graus, aqui 90 graus, então vai estar tudo 90 graus. E aqui também, ó, 90 graus, ó, 90 graus. Perpendicular ou ortogonal significa que um eixo está perpendicular, está a 90 graus em relação ao outro. Então, essas coordenadas nos auxiliarão a localização da posição ocupada pelo avião em momentos diferentes do seu movimento. Momentos diferentes do seu movimento. Iremos considerar um ponto de base na torre de comando com uma origem no nosso sistema de coordenadas, usualmente representado pela letra O. Então, deixa eu limpar aqui esse excesso de... Então, ortogonal, vocês já sabem o que significa, né? Aqui eu vou tirar, vou botar aqui de volta a minha torre que eu apaguei. Então, aqui eu vou botar um preto. Então, aqui seria a minha origem. Então, se o operador ele está aqui no plano, aqui na base da... Se ele está aqui na base da torre, então a posição dele, a posição só para a gente dar uma noção de posição, x, y e z, então a posição dele aqui seria 0 para y, 0 para z e 0 para y e 0 para z. Show? Então iremos escolher uma unidade de comprimento para a escala do eixo x, y e z. A unidade que eu vou usar aqui é um metro.
Então, utilizando tais convenções, podemos localizar a posição do avião no espaço em qualquer localização, ou qualquer posição que ele esteja. Então, assim, vamos nesse exemplo, né, os valores das posições do avião em relação ao eixo X pode ser positivo ou negativo, certo? Então, ele pode ter os valores positivos. Cadê a minha caneta? Está aqui. Os valores positivos, vamos lá, agora os valores negativos. Negativos pode ser esse, ó. Então, ele vindo para cá, então seria, aí estaria para baixo da Terra, menos esse, só para vocês terem noção que teria um negativo. Ele estaria no sentido, no lado esquerdo, né, vamos dizer assim, da torre. Então, aqui seria menos x. E estaria no sentido contrário aqui de y, seria menos y. Poderia ter esses valores. Agora, esse indivíduo aqui subiu a torre, vamos supor que a torre tenha 60 metros. Então, a posição do operador, se ele está aqui dentro da torre, seria 0 para x, porque ele não saiu dessa posição, 0 para y, ele estaria ainda na origem, porém ele estaria numa altura de 60 metros. Então eu poderia ter o avião, por exemplo, numa distância de 300 quilômetros, né? 3 quilômetros na posição, na direção X, né? Sei lá, no sentido leste, e ter 35 quilômetros de altura na posição Y. Vou botar aqui. Borracha, 35 não. Vamos botar 5 só. Só 5. Então ele teria aqui 5 km na direção Y, né, no sentido de Y. E aí ele estaria a 40 km da posição, em Z. Então ele estaria num espaço, num ponto qualquer ali no gráfico. Então ele teria aqui, ó, sei lá, 3 km. Aqui ele teria... Não, está errado lá. Mas é muito burro. É no X. Então no X ele teria aqui 3 km. No Y ele teria, como é que eu botei lá? 5 km. Aqui está fora de escala, né? E a altura aqui ele teria 40 km. Show? 40 km. Então, fechando aqui, ó, o plano, ele estaria nessa posição. Mas como ele está numa posição 3 dimensões, então o avião ele estaria, sei lá, numa posição onde o radar, né, indicaria, estaria numa posição qualquer aqui, dentro desses 3 eixos. Certo? Então, a posição, para mim ter uma posição, eu preciso saber da trajetória. Então, eu posso determinar diretamente onde é que ele está nesse ponto, que seria esse vetorzinho aqui. Vou chamar aqui um vetorzinho, vou chamar de U. Então, ele estaria naquela posição, certo? Para mim colocar em 3 dimensões, eu preciso três argumentos, vamos dizer assim, né? 3 medidas para mim poder, ou 3 coordenadas para mim ter essa posição desse avião. Muito bem, para mim saber a posição na Terra, nós temos algumas observações. Por exemplo, nós temos aqui uma placa, isso aqui indica posição. Deixa eu botar em outra cor. Deixa eu limpar essa bagunça aqui. Botar em vermelho aqui que vai destacar. Então aqui, ó, eu estou no quilômetro 33 norte. Então quilômetro 33 norte. Então ele está na posição, né? Eu vou representar a posição. Essa aqui, como eu posso estar partindo daqui, então nós estamos aqui, eu estou aqui na BR-101, sentido norte. Então eu estou indo por norte, sentido norte. Show? Então eu estou indo do sul para o norte.
a minha posição aqui. Isso aqui significa que eu já andei tudo isso? Não. Isso significa posição inicial. Essa posição inicial aqui, eu vou chamar ela de S0. Então eu parti daqui. Quando eu chegar na próxima placa, sei lá, vai aparecer uma placa lá, norte, sei lá, placa 393. Então é na placa 393, KM 393. Então eu andei tudo isso aqui e cheguei aqui na placa KM. Cheguei nessa posição aqui que eu vou chamar posição KM 393, sentido norte. Então essa aqui seria a minha posição final. Então, para mim saber o quanto que eu andei da placa 33 até a placa 393, eu vou fazer a seguinte medida. Eu vou chamar de variação. O que é esse delta aqui? Delta aqui é chamado de variação. Só isso, ele representa a variação. Ele precede a unidade, a grandeza, que é posição. Então, a variação da posição vai ser a posição final menos a inicial, sempre a maior menos a menor. Então ele está lá na posição 93 menos a posição 333. Qual foi a variação? Então daqui até lá, qual foi a medida que eu obtive? Então é só fazer a continha. 3 para 3 é 0, 3 para 9 é 6, 3 para 3 é 0. Então ele andou 60 km. Então a variação de distância percorrida 60 km. Ainda não chegou em Florianópolis, que para Florianópolis é 130, né? 132 mais ou menos. Então ele está praticamente aí quase que na metade, né? Vamos dizer que ele chegou na Imbituba, ok? Então toda a origem, toda a trajetória tem a posição sempre a posição inicial, sempre a posição inicial. Então aqui o quilômetro zero é a minha origem, tá? Onde ele apresenta esse zero aqui é a minha origem, que pode coincidir também, né? Que pode coincidir com a posição inicial. Então eu posso partir da origem, meu movimento pode partir da origem, certo? Que é a minha posição inicial. E essa aqui ele está falando, né, que a nossa BR-101 ela começa lá na Rio Grande do Norte e ela termina aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então ela começa lá no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul. Então eu tenho placas de orientação. Se eu venho do Rio Grande do Norte, ele vai aparecer aqui sentido sul, por exemplo. E cada estado, agora é só uma curiosidade, e cada estado ele tem o início, essa origem aqui, ela começa no Rio Grande do Sul. Ela percorre todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois que ele acabou o estado do Rio Grande do Sul, a BR-101 tem uma nova origem, que daí está dentro do estado de Santa Catarina. Não, claro, não são fronteiras, mas quando chega no estado de Santa Catarina, ela zera de novo e continua até o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul chega lá, ela de novo, ela zera e vai até o final. No sentido inverso também, né, vindo do sul para o norte é a mesma coisa. Então aqui ele tem uma questão, até eu já respondi, mas tem essa questão aqui para refletir. Um caminhão que ocupa a posição S, a posição final, 450 km, na BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Isso indica que o caminhão percorreu 450 km? Podemos dizer que ele está indo para o Rio Grande do Sul? Bom, não, né? A gente não pode dizer que ele percorreu os 400 km. Primeiro eu preciso saber, ele está partindo daqui ou ele chegou de algum lugar aqui? E aí, para mim saber se ele realmente passou os 450 km, eu tenho que considerar que ele partiu da origem. Se ele partiu da origem, aonde a origem vai ser a minha posição inicial, S0, né, 0, aí sim, 0 metros, né, ou 0 quilômetros, aí sim, como está aqui, aí sim ele chegou a 450 lá sem problema nenhum. Beleza?
Então aqui nós temos a trajetória. Então trajetória significa conjunto, vou botar aqui, né? Trajetória significa o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel. Isso é posição, tá? É trajetória, beleza? Então a trajetória, eu vou ter aqui uma reta ou uma curva, ela vai dar um sentido sempre para a direita, né? Isso aqui é sentido, isso aqui é direção, que ela pode ser direção, eu posso ter vertical, horizontal ou inclinada. Certo? Vertical, horizontal ou inclinada. Direção. Sentido, aí vai depender se é vertical, cima para baixo, ou vice-versa. Horizontal, esquerda para a direita, norte para o sul. Isso tudo é sentido. Leste para o oeste, de sul para o sudeste e assim por diante. Beleza? Então isso são os sentidos. Essa direção aqui, essa trajetória, ela tem um ponto de origem, tá? E aí a quantidade de posição que eu tenho, conjunto de posições que sucessivas aqui, ela é positiva, da origem para a direita, ela é positiva, então para a esquerda seria negativa, né? São posições sucessivas ocupadas pelo móvel, né, ou pela partícula. Alright? Muito bem. O que seria referencial e a forma da trajetória? Eu já dei uma ideia do qual seria a forma da trajetória. Então tenta responder aí, refletindo. Você está em repouso e em movimento no momento que está lendo esse trecho do texto ou está assistindo esse vídeo. É bem provável que você tenha pensado, né, considerado que vocês tenham pensado, e provavelmente respondeu, ou ficou em dúvida, mas provavelmente respondeu. Depende. E realmente depende. A noção de movimento ou de repouso é sempre relativo ao objeto, ou a um objeto, ou alguma coisa, pessoa, né? Estamos em repouso em relação à cadeira em que estamos sentados, mas estamos em movimento em relação a alguém que se encontra na Lua, em uma estação em órbita ou um carro que passa na rua. O corpo, em relação ao qual identificamos se um objeto encontra-se ou não em movimento, é denominado de referencial, ou um sistema de referencial. Na maioria dos exemplos citados, né, nessa aula, durante essa aula, o nosso cotidiano, por exemplo, utilizaremos sempre o solo da Terra como nosso sistema de referência. De tão utilizado de tanto que nós vamos utilizar a Terra como referência, alguns professores colocam esse como um sistema absoluto. Então, seria absoluto, só tem ele como referência. Não. Esse argumento está errado, tá? O movimento e repouso são sempre conceituados como relativos. Então, depende da relação que nós tivermos com esse objeto. Então, se a posição do objeto variar em relação a um determinado
referencial à medida que o tempo passa. Então esse objeto encontra-se em movimento em relação a esse referencial. Então, à medida que o movimento vai passando, essa trajetória aqui, ele vai mudando a sua posição em relação à trajetória, certo? Então, vamos pegar aqui o objeto, aqui a lâmpada, nesse primeiro momento. Referencial, a referência do movimento, nós vamos usar o Leopoldo aqui na estação de trem, fechou? E o Alberto, nós vamos usar ele como também um referencial, também em relação a essa lâmpada. Então aqui eu vou ter dois referenciais. E cada um vai ter uma definição, vai ter um argumento, vamos colocar dessa forma. A lâmpada em relação ao Leopoldo, ela está em movimento, porque o trem está se movendo, ele está se afastando. Então o trem está se afastando em relação ao Leopoldo. Vamos chamar aqui carinhosamente de Léo. Então o Léo é a referência, então ele está parado e está vendo o trem se movimentar. Esse movimento, essa trajetória do trem, nesse sentido, né, na direção vertical, no sentido da esquerda para a direita, ele está se afastando, né, ao longo do tempo, certo? Então ele está mudando a posição ao longo do tempo. No caso aqui eu estou me referindo à lâmpada, né, porque a lâmpada está fixada no trem. Agora, a lâmpada em relação ao Albert, né, o Alberto aqui, o Betão, vamos chamar aqui carinhosamente de Betão. O Betão, como ele está na mesma posição, a posição ao longo do movimento do trem, a lâmpada não muda de posição, está na mesma posição. Então a posição, vamos chamar aqui de inicial, aqui posição S e aqui a posição linha. Então a posição S0 em relação a S, movimento, porque está mudando a posição. A posição S' em relação a S está em repouso. Certo? Está em repouso. Agora, essa aqui é em relação a esse referencial aqui. Agora, se eu pegar o referencial somente... Errado. Se eu pegar o referencial somente o Betão, então vou pegar o Betão aqui, ele é a minha referência. A gente já viu que em relação à lâmpada eles estão em repouso. Agora, se ele é referencial, ele está olhando aqui o Léo, o que está acontecendo? O Léo está se afastando do Betão. Então quem está se afastando aqui é o Léo, porque a minha referência agora é justamente o Betão. Então na realidade o Léo em relação ao Betão, ele está em movimento, ele está se afastando. Se o trem retorna, então ele está se aproximando de Léo, certo? Então, na realidade, o Léo está se aproximando, desculpa, o Léo está se aproximando. Então, seria as linhas de movimentação seria essa aqui. Se a referência é aqui, se aqui é a minha referência, né, aqui é o princípio, aqui é o zero, então significa que esse cara ele está se aproximando desde que ele tem esse movimento aqui. Aí ele está se aproximando, ele está fazendo esse movimento. Se o movimento do trem é esse, então significa que ele está se afastando. Ok? Muito bem. Agora aqui composição de movimentos. Vamos lá. Agora o Léo aqui é minha referência. Vamos aqui de novo, o Léo a minha referência. Vamos botar aqui posição inicial. Aqui eu tenho o meu S', posição S'. Aqui é uma posição final. Vamos colocar dessa forma. Então, supondo que essa lâmpada aqui caiu, né? Vamos supor que essa lâmpada caiu. Primeira, não,
Primeiramente, ela está deslocando. Nesse movimento, a lâmpada teve a posição aqui, vamos botar aqui a posição 1 e a posição 2. Então ela mudou de posição em relação ao Leopoldo. Então ela está em movimento em relação ao Leopoldo. Só que em relação ao Betão, aqui tem S1 e aqui tem S2. Ó. Em relação ao Betão, S1 e aqui S1. Aqui vai ter S1 e aqui vai ter S1. Ou seja, não mudou a posição. Então a lâmpada, nesse caso, está em repouso em relação ao Betão. Muito bem. Então ela fez um primeiro movimento. A lâmpada fez esse movimento aqui. Só que a lâmpada agora caiu. A lâmpada caiu. Como a lâmpada está caindo, agora olha só. Em relação ao Betão, a lâmpada caindo, aqui ele está na posição 1, a lâmpada estava aqui na posição 1, só que o Betão viu agora ela na posição 2. Então aqui é a posição 1 e ele viu na posição 2, certo? Ele estava no início na posição 1 junto com a lâmpada. Só que ele não mudou de posição, mas a lâmpada mudou. Logo, aqui ele está vendo uma trajetória dela aqui, né, vertical, né? Isso na direção vertical. Ele está vendo ela se deslocar. Então agora a lâmpada em relação ao Betão, ela teve um movimento vertical. Teve um movimento vertical. Então ela veio de cima para baixo. Esse foi o sentido. Então ele viu aqui uma trajetória vertical. Agora, esse mesmo ponto de vista, esse mesmo movimento, agora do ponto de vista do Léo. Então o Léo tinha visto aqui a posição se modificar na horizontal, e agora, como ela caiu, como a lâmpada foi caindo, ele viu essa posição aqui, ele viu a primeira vez a posição, depois ele viu a posição nesse ponto, depois ele viu a posição nesse ponto da lâmpada. Então ele foi vendo a cada momento. Então, na realidade, a lâmpada estava fazendo ela estava tendo um movimento vertical, ao mesmo tempo um movimento horizontal. Então ele estava nesse movimento e nesse movimento. A resultante disso aqui é esse movimento aqui, certo? Então ela vai fazer uma curva em relação a esse cara, ao Léo, né? Que a gente vai chamar aí esse movimento meio que parabólico. Então, assim, no mesmo raciocínio que pode ser usado para o estudo de trajetória de um corpo, por exemplo, na situação que a gente acabou de relatar da lâmpada, se desprendendo do teto e caindo em direção ao piso, ou seja, a direção vertical do piso do trem, em relação ao referencial da estação, a lâmpada continuará se movendo para a direita com a mesma velocidade do trem. Na direção vertical, a velocidade da lâmpada aumentará durante a queda. Então aqui, ó, durante a queda, por que ela vai fazer essa curva? Por que ela vai estar sempre dentro do avião, mas ela vai fazer essa curva? Porque à medida que ela vai caindo, ela vai ter o que a gente chama lá, a gente vai chamar mais na frente, ela vai ter a aceleração, que é a velocidade mudando a cada segundo. Então a velocidade mudando a cada segundo, certo? Isso a gente vai chamar de acelerão. Então esse corpo vai estar acelerado, porque a gravidade vai fazer com que essa lâmpada ela vá caindo até chegar ao chão, certo? Aumentará na queda. Então o resultado dessa composição de movimentos é o que o Leopoldo enxerga. Então ele enxerga um movimento horizontal, ao mesmo tempo um movimento vertical. Isso vai dar para ele uma ideia de uma curva. Uma trajetória curvilínea. Como aberto dentro do trem, esse movimento para a direita, com a mesma velocidade horizontal da lâmpada, o trem, né, do trem, ele vê a lâmpada caindo na vertical. Então ele só vê o corpo acelerado, caindo de cima para baixo. Então, essa situação, né, explorada aqui no desenho, vai nos dar ideia aí do que de velocidade também, né? Agora a gente vai ver sobre a velocidade escalar e velocidade média.
Então aqui, não sei se dá para vocês, só para concluir agora, deu 40 minutos de vídeo, muita coisa. Então aqui, nós temos aqui, opa, era para apagar tudo. Então nós temos aqui, pontilhado aqui, ó, esse negócio pontilhado aqui, a trajetória vista por Alberto, essa trajetória vista, não, essa trajetória aqui está errada aqui, a legenda aqui. Ponto e vírgula, traço e ponto é a trajetória do Leopoldo, né? E a trajetória do, aqui tá, não, tá certo. A trajetória do Alberto é ponto e vírgula, e a trajetória do Leopoldo é esse tracejado aqui. Então ele vê uma curva. Fechou, pessoal? Então nós definimos aí posição, nós definimos aí trajetória, né? Vimos ponto material e vimos aí ponto extenso, né? Muito bem, até a próxima aula. Abraço.